Pessoal, boa tarde. Meu nome é Giovanni, sou advogado criminal. Só quero estar falando hoje no vídeo de domingo sobre o informativo 1203 e 1204, ambos do Supremo Tribunal Federal, do STF. No 1203, o STF tratou sobre a Lei Maria da Penha. E no 1204, sobre crimes contra a honra contra funcionário público. Vamos falar sobre, primeiramente, aqui o 1203, né? O que ficou decidido ali pelo Supremo? O Supremo decidiu que, caso o juiz fixe uma medida protetiva contra a mulher e a afaste do trabalho, o vínculo trabalhista deve ser mantido e bem como a sua remuneração. Além de que, por exemplo, se a pessoa também não tem um vínculo trabalhista, a pessoa tem um MEI, trabalha por MEI, ela trabalha para uma empresa através de um MEI. Da mesma forma, a remuneração deve ser mantida. Vamos explicar aqui qual foram os fundamentos, né, do STF para isso e os demais temas aqui que foram tratados. Por exemplo, no caso da Lei Maria da Penha, quem tem competência para fixar é o juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher, ou caso não exista esse juizado, um juiz criminal. Vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Mariazinha está sofrendo uma perseguição do seu ex-marido. Ele vai até o seu trabalho, a ameaça, está impedindo dela trabalhar, e ela começa a faltar ao trabalho, né, com medo de que aconteça alguma coisa com ela começa a desenvolver algum tipo de ansiedade, enfim. E começa a faltar, de fato, se ausentar. Ela é notificada pelo empregador de que isso ocasionará a sua demissão por justa causa, por abandono de trabalho. Ela procura um advogado para ter medidas protetivas, né, para que o marido não a busque no trabalho, assim, não persiga, né. E aí o juiz fixa as medidas protetivas. Além disso, em razão do desenvolvimento da sua ansiedade, uma síndrome, qualquer coisa nesse sentido, o juiz criminal a afasta do seu trabalho por até 3, 4 meses. Pode ser até 6 meses, mas o juiz fixa lá 3 meses. Esse afastamento pelo juiz criminal pode acontecer? Pode acontecer. Mas o INSS, quando foi notificado para fazer o pagamento, entendeu que o juiz estadual era absolutamente incompetente para isso, porque os feitos de natureza previdenciária eles tramitam na Justiça Federal. Por conta do INSS ele ser uma autarquia federal. Logo, como é uma autarquia federal, esses feitos tramitam na Justiça Federal. Porém, o que o STF falou para rechaçar esse argumento do INSS? Que no caso o INSS ali ele não é autor nem ré, nem assistente, nem oponente. Ele não ocupa qualquer posição jurídico-processual na relação. Logo, ele só deve cumprir a ordem emanada do juiz que decretou as medidas protetivas e o afastamento da mulher também. Logo, essa tese do INSS de que esse juiz estadual seria incompetente foi afastada pelo STF. O que pode acontecer é o INSS, através de uma ação regressiva, cobrar o agressor. O INSS começa a pagar as verbas lá, pecuniárias, para a mulher que está afastada do trabalho. O INSS depois, e o patrão também, podem cobrar esse agressor de forma regressiva, tá? Isso pode acontecer. Bom, voltando ainda a essa questão sobre o afastamento. Vamos imaginar que a pessoa tem um vínculo de emprego. Eu sou um empregado e tenho meu empregador. As regras que vão ser aplicadas aqui nesse afastamento da mulher vai ser aquelas regras do auxílio-doença. O STF entendeu que nesse caso é como se fosse uma doença incapacitante, a pessoa não conseguir trabalhar. E como ela tem uma doença incapacitante, e aqui que entra uma questão, vai se aplicar não a suspensão do vínculo trabalhista, mas a sua interrupção. Na interrupção, diferente da suspensão, na interrupção a pessoa continua recebendo verbas de natureza trabalhista, ou seja, ela continua recebendo a sua remuneração, a contribuição fundiária, a contribuição previdenciária, ela goza de todos os direitos trabalhistas, diferente da suspensão, que na suspensão não há o recolhimento da questão fundiária,
não há contagem de tempo de serviço, não há pagamento de salários. A suspensão tem isso. Então, o que acontece com essa pessoa quando ela se afasta do trabalho por conta dessa medida protetiva é uma interrupção, tá? E qual vai ser a natureza desse pagamento? Vai ser de natureza previdenciária ou assistencial? O assistencial é para quem recebe o LOAS, né? Aquele benefício que a pessoa que ela não contribuía para o INSS. Nesse caso, ela pode receber um LOAS. Ela trabalhava informalmente, exercia uma atividade informal e ela tem que se afastar dessa atividade informal. Desde que ela comprove que ela não tem condições de se manter ou pessoas que possam assisti-la, ela pode receber um LOAS. Ela era um camelô da vida, essa mulher. E aí ela se afasta por conta das medidas protetivas. Ela pode ir atrás de um LOAS por conta desse afastamento. Agora, se ela era uma empregada, os 15 primeiros dias vão ser de obrigação de pagar do patrão, do empregador, e depois disso, no 16º dia, vai ser da autarquia, do INSS. Agora, se por exemplo, ela é um MEI, ela não tem um vínculo trabalhista, uma carteira de trabalho assinada, mas ela tem outro tipo de vínculo, um MEI, por exemplo, o INSS vai pagar desde o primeiro dia, tá? Então nós temos esses dois tipos de natureza de pagamento: natureza previdenciária, que é o INSS que paga, como se fosse uma aposentadoria, e a natureza assistencial, que é o LOAS, para aquelas pessoas, né, que não contribuem e também não têm condições de se manter. Tá ok? Então, pessoal, julgada muito interessante aí do STF, naqueles casos em que é decretada uma medida protetiva pelo juiz estadual de afastamento do agressor e também de afastamento da vítima do seu trabalho. O segundo informativo do STF, no informativo 1204, foi dos crimes contra a honra cometidos contra funcionários públicos. Crimes contra a honra, né, está abrangido ali no artigo 138 ao artigo 140, ambos do Código Penal, que trata basicamente sobre a calúnia, a injúria e a difamação. Vamos imaginar o seguinte, que eu cometa um desses crimes contra um funcionário público, e não só isso, um funcionário público no exercício da sua função. Porque o funcionário público ele pode estar no exercício da função ou não. Se eu cometo um crime contra a honra do funcionário público, uma briga de trânsito, tem relação com a sua função? Não, não tem relação com a sua função. Mas quando tiver uma relação com a sua função e eu cometer um crime contra a honra e eu for condenado, a minha pena vai ser maior. Por que minha pena vai ser maior? Essa questão chegou no STF. Um partido político ele ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Entendendo pela inconstitucionalidade do artigo, né, que aumentava a pena pelo crime cometido contra funcionário público no exercício da função. Por que o partido entendia que esse artigo era inconstitucional? Porque violava a isonomia. Ora, se é funcionário público no exercício da função, tem uma pena maior. Se é um indivíduo comum, tem uma pena menor. Então está ferindo o princípio da isonomia. Segundo argumento tratado pelo partido, que isso violaria a liberdade de expressão. Porque se eu tenho a consciência de que se eu até criticar um funcionário público e ele entender que ele foi de alguma forma injuriado, ele pode querer me processar e eu ser eventualmente condenado numa injúria. Pode depender do convencimento do juiz que aconteceu aquilo. E é muito perigoso. Se eu critico uma decisão judicial, se eu critico um juiz, uma postura, e aí ele me processa, vai cair contra um outro amigo juiz? Até entra aquela questão de corporativismo, né? É muito perigoso isso. Portanto, o partido político entendeu esses dois argumentos. Chegou essa questão no STF. E aí o STF acolheu os argumentos do partido? Não. O STF julgou improcedente. Na verdade não foi nem uma ADI, né? O STF entendeu que ali era, na verdade, uma DPF, né? Aplicou o princípio da fungibilidade e conheceu a ação como uma DPF. Por que a DPF? Porque o Código Penal ele é antes da Constituição Federal. Então houve o quê? Uma recepção do Código Penal pela Constituição. Para ser uma inconstitucionalidade, são normas que são a posteriori da Constituição, que não é o caso do Código Penal, que é de 1940, e a Constituição Federal é de 1988. Tá? Então, feito essa breve consideração, para a gente entender aqui
foi nessa ADPF, o STF julgou improcedente a ADPF com o seguinte argumento: a liberdade de expressão ela não é um direito absoluto, ela conflita também com a honra do funcionário público e a sua imagem, não só do funcionário público, a honra do funcionário público e a imagem do funcionário público, mas da própria administração pública. Porque quando ocorre uma imputação de crime contra a honra, não é só contra a dignidade do funcionário público, mas contra a dignidade da própria administração pública. Está se protegendo o cargo ali. Então, primeiro argumento: a liberdade de expressão não é absoluta, conflita com outros direitos, e não fere o princípio da isonomia, porque não está protegendo tão somente a pessoa do funcionário público, mas o cargo que ele exerce. Logo, se ele comete, a pessoa comete um crime contra o funcionário público, mas fora do exercício da função, não tem o porquê se aplicar essa pena maior, essa causa de aumento. Basicamente foi esses dois argumentos. Eu gostei muito, por exemplo, dos ministros que foram vencidos, sobretudo ali o ministro aposentado Luiz Roberto Barroso e os que acompanharam, como André Mendonça e a Carmen Lúcia, no sentido de que só se aplicaria essa causa de aumento de pena no crime de calúnia. Por que no crime de calúnia? Porque o crime de calúnia ele pode prejudicar, inclusive, o andamento da administração pública. Por exemplo, tem um processo lá que está sendo conduzido por um promotor de justiça. E aí, quanto promotor de justiça, eu atribuo um crime contra ele. Imputo falsamente um crime contra ele. Calunio ele. Isso pode prejudicar uma investigação criminal. Ser afastado o promotor e ter que substituí-lo por outro. E aí, nesse caso, faria sentido, né? O aumento da pena pelo crime de calúnia. Tá? Então, pessoal, esses foram os dois informativos aí do STF, informativo 1203 e 1204. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem aqui esse vídeo, né? Na descrição aqui tem os meus contatos, caso vocês queiram fazer parcerias, comprar meus produtos, meu banco criminal de peças, o meu livro. Tá? Sintam-se à vontade para estar me chamando. Então, o vídeo foi esse. Bom domingo a todos.